formado na escola de Deus. Abraão. Na história de Abraão encontramos um exemplo notável da disciplina necessária e apropriada para uma vida de fé. Em Babel, o homem revelou o propósito de seu coração. Ele construiu uma cidade e nela uma torre que deveria levá-lo ao céu. Ele sentiu que deveria escapar do julgamento, mas havia decidido escapar por conta própria, independentemente de Deus, que confundiu então nessa tentativa. Gênesis 11, versículos de 1 a 9. A partir daquele momento, toda a família humana soube que a perda de uma língua comum é privada de toda associação inteligente, de modo que o homem se tornou um estrangeiro para o seu irmão. Ele pode ter mantido um senso de parentesco comum, mas era incapaz de comunicar seus pensamentos. Quando Deus confundiu a independência do homem, Ele revelou por meio de um homem e permanecendo fiel aos propósitos de seu amor, como aquele desejo de escapar do julgamento, pelo qual o homem havia lutado em independência de Deus. Observe que Ele sempre age assim conosco. Sentimos nossas necessidades e buscamos atendê-las por meio de nossas próprias forças. O Senhor deve então nos confundir nessa tentativa, mas Ele rapidamente nos encontra e dá uma resposta aos nossos desejos infinitamente mais elevados do que tínhamos proposto. O filho pródigo só desejava sua subsistência por parte dos habitantes do país distante. Na casa de seu pai, encontrou não só pão, mas também fartura e o bezerro cevado. Lucas 15, versículos de 11 a 24. Assim, uma vez executada a confusão de línguas, Deus irrompeu em cena e chamou um homem, Abrão, para ser a testemunha da fé e da dependência para buscar não Babel, mas a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Hebreus 11, versículo 10. Pela graça, a história daquela testemunha e serva de Deus nos foi dada para que saibamos qual é a nossa natureza, antes do seu chamado, como Deus trabalhou com ela nas diferentes circunstâncias em que ela manifesta sua própria vontade e independência. Como ela, Ele corrige, domina e nos conduz em seus caminhos para a nossa bênção. Deus disse a Abrão: sai da tua terra e dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, versículo 1. E assim foi a palavra que discerniu pensamentos e intenções do coração. Nunca conhecemos a verdadeira intenção da nossa própria vontade até o momento em que exigimos que ela se submeta facilmente à vontade de Deus, expressa e revelada por sua palavra. Podemos não ver grande divergência entre nossos pensamentos e os de Deus, até que mensuremos com as exigências da palavra de Deus. Percebemos não apenas as exigências de uma parte desta palavra, mas de todas. Se cumprirmos em parte, alteramos o seu pensamento revelado. Se abandonamos o espírito da palavra, perderemos a instrução. Mas se adotarmos e aderirmos a ele como um todo, a alma se liberta da sua própria vontade e é levada à bênção, que é o objetivo da instrução divina. Portanto, o teste e o exercício surgem porque são necessários. Há conflito entre o esforço contínuo do pensamento natural para evitar a palavra de Deus e o desígnio inflexível de Deus, por causa do seu amor, e de nos ligar firmemente ao seu próprio pensamento. Este conflito requer disciplina e então entendemos os eventos em nossas próprias vidas.
A chamada de Abraão foi clara e definitiva. Ele exigiu que ele deixasse seu país e todos os seus parentes para entrar em uma cena preparada por Deus. A precisão de sua obediência deu a medida de sua força. Ele começou a obedecer ao chamado e ele deixou Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Gênesis 11, versículo 31. Mas na realidade, ele deixou o país dos caldeus e morou em Harã. Ele recebeu a palavra e assumiu sua obediência, mas o fez de maneira imperfeita. Ele abandonou sua terra, mas não a sua parentela. Ele permaneceu em Harã até a morte de seu pai. Os relacionamentos familiares interferiram, causando o fracasso da obediência completa ao chamado de Deus. É um sério aviso para nós. Recebemos o chamado e nos submetemos a ele, mas somente quando caminhamos de acordo com ele é que descobrimos quais são as exigências que ele impõe à nossa natureza. Nossa incapacidade de realizar o que propomos voluntariamente para nos mostrar o quanto nos falta energia real. Muitos embarcam no caminho da fé com coragem e alegria, mas logo percebem que não podem deixar que os mortos enterrem seus mortos. Lucas 9, versículo 60. E embora desejem em seus corações buscar outro país, eles estão parados e desencorajados por algum vínculo natural. Nada é mais difícil para o homem do que livrar-se dela sem compreensão, quando Deus pede, porque isso produz isolamento, a menos que encontre outra associação. É o que o Senhor propôs ao jovem rico, depois de lhe ter dito: vende tudo o que tens e segue-me. Lucas 18, versículo 22. Só a graça pode permitir tal renúncia. A primeira falha de Abraão está relacionada à segunda parte do chamado de Deus. Ele não saiu da casa de seu pai. Assim, ele foi detido até a sua morte. Foi a primeira etapa na sua vida de fé e, embora tenha entrado com ardor, como está escrito, abre aspas, saiu sem saber para onde ia, fecha aspas, Hebreus 11, 8, teve a experiência de não poder cumprir essa ordem até que a morte rompesse de vez o vínculo que ainda o ligava à natureza. Fé é dependência de Deus e nada humano pode sustentá-la. O caminho proposto a Abraão exigia a mais clara expressão de dependência somente de Deus. Isso não poderia ser feito sem sacrifício. Além dos exercícios que seu próprio coração teve que fazer percorrendo este caminho de fé, ele teve a experiência de que a morte deveria romper de forma prática o vínculo que o mantinha. Era preciso que nessa primeira etapa o coração sentisse a tristeza causada pela morte, mas uma morte que traria sua libertação. Se Abraão não tivesse parado por seu pai, mas se ele tivesse seguido o caminho desconhecido sem parar até o lugar onde Deus o chamou, ele teria evitado a tristeza que a morte traz. No entanto, ele se permitiu ficar e nada poderia salvá-lo, exceto a morte. Por isso, ele passou por essa disciplina. É assim também para muitos de nós, pela graça. Nossa dependência de Deus geralmente não é clara e simples. Paramos no caminho da fé. Somos retidos por algum vínculo natural até que a morte o apanhe. E deve ser assim se quisermos continuar nossa carreira com Deus. O vínculo de Abraão com a natureza foi dissolvido pela morte e, sendo assim, ele voltou ao seu caminho. Ele foi punido pelo que o atrapalhou, ou seja, pela morte de seu pai. Eu poderia ter evitado essa disciplina se tivesse caminhado com mais energia vital. No entanto, com ela, ele aprendeu uma lição muito benéfica, a saber,
que a fé governa a vontade natural oculta nas profundezas do coração, apenas quando se submete ao comando de Deus. Isso traz bênçãos abundantes. Embora raramente o faça, dependendo do caso, ele sempre luta para se manifestar abertamente. Então você precisa enviar abertamente. É importante que os jovens crentes e todos vejam como começam e como chegam ao fim desta primeira etapa da vida de fé. Porque falhas e incertezas, naquele momento, podem levar à tristeza e indecisão ao longo do caminho. A propósito, nunca nos desviamos do caminho da fé sem preconceitos. E embora possamos ser libertos como foi Abrão com a morte de seu pai, os efeitos da queda, por mais reparados que sejam, podem permanecer. Se for esse o caso, a disciplina deve continuar. Ló seguiu Abrão sendo um teste contínuo para ele, mas até mesmo seus descendentes eram uma praga para os de Abrão. Suas ações sedutoras sob a instigação de Balaão são narradas nas Escrituras como sendo as piores manifestações contra a Igreja de Deus. Apocalipse 2, versículo 14. Onde, uma vez falhamos como um cavalo tropeçando, existe o perigo de cairmos novamente. Consequentemente, uma lembrança contínua é necessária do cuidado de Deus por nós, como uma advertência contra a nossa inclinação, por não permitir que os mortos enterrassem seus mortos. A princípio, Abraão deve ter levado consigo um espinho contínuo na pessoa de Ló, uma disciplina necessária por causa do atraso do qual apenas a morte o libertou. Então, Abrão começou o seu segundo estágio de vida de fé, como um estrangeiro em um país estrangeiro. Ele dependia de Deus. Ele construiu um altar para a peregrinação em que a fé o conduziu, no qual ele fixou sua alma em Deus. O resultado foi adoração. Quando as consequências ou circunstâncias de nossa condição de estrangeiros ou peregrinos nos preocupam, perdemos a paz que a fé proporciona e procuramos ajuda em outro lugar. Assim, quando houve fome na terra, Abrão deixou o caminho que havia parado e desceu para o Egito. Gênesis 12, versículo 10. É humilhante ver nossa falta de firmeza ao longo do caminho. Se nos parece que estamos caminhando com alegria e firmeza, devemos fazer o que está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 12. Quem pensa que permanece firme, cuide para que não caia. Embora Abrão tenha sido levado ao caminho do qual havia se desviado e retomado ao lugar do seu altar desde o início, os espinhos que colheu em suas peregrinações o fizeram sofrer em sua restauração. O gado obtido no Egito provocou uma luta entre os pastores de Abraão e os de Ló. A restauração nos faz progredir na força moral, porque se é verdade, nos coloca acima dos fatos que a tornaram necessária. Abrão, restaurado, não olhou mais para as consequências ou contingências, mas na dependência de Deus. Manteve o caminho da fé com grande força moral. Minha primeira dificuldade na marcha da fé é remover as influências naturais que se opõem a essa fé. Porém, depois de ser libertado, colocando em prática minha condição de estrangeiro, posso ter a tendência de me exaltar ou de descansar nessa nova posição, como um imigrante em um país distante que busca o mais rápido possível um novo lar. Esse desejo de acender essa paixão tão forte na alma humana, esse princípio motor de todos os grandes esforços da Babilônia,
pode ser chamado de ambição. Deve ser reprimido pelo homem de fé, a testemunha de Deus nesse mundo mau. Assim, a ambição de Abraão foi testada, mas a disciplina fez seu trabalho e sua restauração foi daqui em diante completa. Ele estava procurando ficar rico naquele país? Não. Ele andou pela fé e deixou toda a superioridade presente para Ló, que, podendo satisfazer a sua ambição, escolheu a planície do Jordão, toda irrigada, Gênesis 13, versículos 10 e 11, enquanto Abraão foi abençoado por uma revelação mais completa como uma recompensa por sua fé. Isso não pode ser apreciado sem sofrimento, porque a partir do momento em que estou com Cristo no caminho, estou no caminho daquele que Deus enviou para servir ao seu povo aqui na terra. Abrão, o dependente, seguindo seu caminho de separação, teve que agir, ele teve que prestar o mesmo serviço que Cristo cumpriu e vir em auxílio de seu irmão Ló, que ao contrário havia satisfeito a ambição da sua natureza, misturando-se com o modo de vida deste mundo e consequentemente foi varrido em suas tribulações. Se nos perigos e exercícios desse serviço, Abraão entendeu o que havia sofrido pelo fato de ter levado Ló consigo de Ur dos Caldeus, ao mesmo tempo sua alma se fortaleceu no caminho da dependência de Deus. À medida que sua fé foi fortalecida por uma revelação mais completa da herança prometida, também suas lutas e seus serviços eram devidos à bênção oferecida por Melquisedeque, em nome do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Gênesis 14, versículos 17 a 24. Certamente foi mais do que o necessário para compensar a renúncia ao que a natureza ansiava. Permitam-me acrescentar que, se as tendências carnais da nossa natureza não forem dominadas, se buscamos nos distinguir e avançar em nossa nova posição, seremos como Ló. Por outro lado, embora muitas vezes precisemos de disciplina e sermos ensinados a retornar nossa carreira após a queda, se realmente buscamos permanecer no caminho da dependência e separação do mundo, nossa fé será fortalecida por meio de novas revelações. Da mesma forma, nosso serviço será fortalecido por nossa associação com aquele que é o nosso precursor dentro do véu, Jesus, um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, versículos 19 e 20. Chegamos então à história de Abraão no caminho da fé, no qual ele aprendeu algo novo sobre seus afetos. A ambição da natureza foi testada. Então seus sentimentos tiveram que ser disciplinados. Isso foi realizado primeiro pela promessa de um filho, que é o conteúdo do capítulo 15. Ao escrever a história desse servo de Deus, nos limitamos à disciplina. Não menciono vários assuntos profundamente interessantes como comunhão com Deus, sua intercessão e etc., que não são os assuntos aqui nesse capítulo. Parece-nos que o verdadeiro estado de coração de Abraão é visto em sua resposta ao gracioso chamado de Deus no início desse capítulo 15. É verdade que era legítimo para ele desejar um filho. Era um desejo que correspondia aos propósitos de Deus para ele e, se ele não o tivesse, não estaria na mente de Deus. No entanto, sua resposta, "O que você vai me dar?", no versículo 2, ele não subiu à altura que Deus procurou estabelecê-lo. Perfeitamente bem-aventurado e satisfeito em si mesmo, pois que coisa maior poderia dar a Abraão do que a certeza de que ele mesmo era a sua recompensa, muito grande. No entanto, Deus graciosamente elevou Abraão ao seu próprio nível e prometeu que ele já havia resolvido dar. Mas um longo caminho de disciplina o separou até mesmo do cumprimento dessa promessa.
Abraão ainda tinha que se preparar em sua própria casa para a prova de seu afeto, que viria a acontecer muitos anos depois e pela qual ele teria que passar a fim de progredir na vida de fé. Isso não significa que ele menosprezou a plenitude da proximidade em que Deus se revelou a ele, mas antes que ele descobriu a fraqueza secreta da alma humana, que não poderia descansar em Deus fora de todos os laços humanos. Deus sabia disso e se ofereceu para remediar em graça. No entanto, se ele prometeu e deu Isaque, Abraão receberia de Deus como representante, aquele que nos ligará por toda a eternidade a Deus e Deus a nós. Abraão creu em Deus, mas por causa da impaciência natural que ele demonstrou enquanto esperava o cumprimento da promessa, seu coração precisava de preparação e disciplina, a que era submetido no próprio círculo de sua família. Talvez a causa da demora no cumprimento do que Deus pretende nos dar esteja no fato de que nosso espírito natural às vezes tem uma ideia do que será esse dom. Satanás geralmente sempre busca a ruína daquilo que não pode destruir. O mesmo acontece com a vontade de nossa natureza, que tenta entender e cumprir o que Deus preparou inteiramente fora de nós. Assim, Eva, interpretando uma verdade espiritual com o espírito carnal, tomou Caim como semente prometida. Gênesis 4:1. É absolutamente impossível para o coração humano conceber a grandeza e a natureza do que Deus preparou para aqueles que o amam. Um Ismael foi a medida de Abraão, um Isaque de Deus. Enquanto espera em paciência, no final ele teve que fazer o que parecia muito sério para ele, expulsar seu filho. Gênesis 21, versículos de 10 a 14. Portanto, nossas ações apenas atrasam nossas verdadeiras bênçãos, porque precisamos ver aonde essas ações nos levam. Cerca de 20 anos devem ter se passado entre a época da promessa e a época do nascimento de Isaque. Abraão passou por vários exercícios durante esse tempo, bem como recebeu várias e grandes revelações de Deus. Abraão, que se tornou Abraão, isto é, pai de uma multidão, Gênesis 17, versículo 4, no caminho da disciplina, capítulo 21, sua taça parecia transbordar. Foi dada a Isaque, a escrava e seu filho foram expulsos. Os poderes dos gentios, representados por Abimeleque, reconheceram que Deus estava com ele em tudo o que fazia. Ele plantou uma tamareira em Berseba e ali invocou o nome do eterno Jeová Deus. Versículo 33. No entanto, ele precisava de uma nova disciplina para fazê-lo entender que este corpo foi enchido por Deus, que ele poderia enchê-lo, esvaziá-lo e enchê-lo novamente, e que ele o fez sozinho. Abraão desistiu de esperar qualquer coisa desse mundo. Você seria capaz de dar objeto de seus afetos e esperanças? Além disso, ele mesmo poderia ser o autor desse ato. Parecia muito sério para ele expulsar Ismael. O que seria para ele ouvir a palavra: agora leva teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali como holocausto em uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. O sacrifício não foi como o de Jefté. Juízes 11, versículos 30 a 40. Por iniciativa própria, mas foi expressamente um pedido feito por Deus. E Deus não lhe pediu apenas para aceitar, mas também para executá-lo, ele mesmo. Abraão obedeceu. Ele trilhou o caminho da dependência de Deus, um caminho elevado acima de tudo, da influência da ambição ou do afeto. Mas que disciplina, que renúncia aos seus afetos e esperanças tão desejadas. O objeto a ser abandonado não era uma simples
árvore de Jonas, que cresceu e secou da noite para o dia. Jonas 4, versículos 6 a 10. Foi o fruto de longos anos de paciência, de testes, de interesse. Ele mesmo teve que arrancar a xícara dos lábios. Onde estava a natureza? Onde estavam suas demandas? Ele estava abatido como Jefité ou zangado como Jonas? Não. O homem de fé, naquele momento terrível para a sua própria natureza, levantou-se de manhã cedo, selou o seu jumento e levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. E cortando lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe havia ordenado. Gênesis 22, versículo 3. A fé deu calma e dignidade, que permaneceu sem hesitação. Nada foi apressado, ao contrário, Abraão teve tempo para refletir, pois somente no 3º dia ele viu o lugar de longe. Quem poderia fazer em seu espírito exercícios semelhantes ao desta alma que a fé manteve fiel na obediência à palavra de Deus e não ficaria surpreso com a força suprema que a fé dá? A renúncia foi completa. Abraão pegou a faca ou o cutelo em sua própria mão para matar seu filho. Mas ele contou com Deus, pensando que Deus pode ressuscitar até dos mortos. Hebreus 11, versículo 19. A dependência triunfou sobre as demandas da natureza. Então veio a recompensa. Um carneiro preso em um matagal ou arbusto. Pensando que Deus pode ressuscitar até dos mortos, a dependência triunfou sobre as demandas da natureza. A dependência triunfou e então veio a recompensa, um carneiro preso sobre seus chifres. Cristo é o verdadeiro holocausto, que nos coloca diante de Deus em uma posição excelente, que nenhuma de nossas próprias ofertas poderia ter nos dado. Ele é a nossa compensação, depois de toda a renúncia e a verdadeira e plena e real satisfação de nossos corações. O lugar foi chamado Jeová proverá, Gênesis 22, 14, porque ali Deus supriu plenamente as necessidades e, além disso, foi ali que Abraão recebeu uma nova revelação de bênçãos, a maior e mais completa já comunicada a ele. A velha natureza foi tão reduzida ao silêncio, a dependência de Deus tão completa e praticamente realizada, que Deus foi capaz de revelar os desígnios mais profundos de seu amor. Ele atingiu uma maturidade tão perfeita que tinha ouvidos para ouvir e coração para compreender a sabedoria. Foi a disciplina de Deus que fez tudo isso. E na medida de sua graça, para lá Ele conduz cada um de nós. Que Ele nos dê a sabedoria necessária para discernir o caminho da fé e para aí permanecermos de tal forma que nossa caminhada seja para louvor e glória àquele que pela educação que dá às nossas almas procura as nossas bênçãos e o nosso gozo. J.B. Stone.